Muito boa noite, todos os conectados aqui do Pode Pensar. Hoje temos aqui uma convidada mais que especial, Tanila Rezende, ela que é hipnoterapeuta e psicanalista. Tanila, muito bem-vinda aqui no nosso podcast. É um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, é um prazer. E vamos falar de um assunto muito importante, né? Hoje tem muita pauta, né, no nosso podcast. A gente vai falar aí sobre a hipnose, né? E eu quero que você comece aí falando aí sobre esses mitos que tem, todo esse assunto que é tão importante que a gente às vezes tem muita curiosidade de estar entendendo bem, né? Então, existem muitos mitos atrás da hipnose, né? Muitos mitos onde que, devido ao filme de ficção, de hipnose de entretenimento, que é repassado de uma forma que não condiz ali com a realidade terapêutica, muitas pessoas têm uma visão distorcida. Acreditam que vão perder o controle, que vão ficar num estado onde que vai falar coisa que não quer, que vai... Tem pessoas às vezes que chegam a perguntar para mim assim, eu demoro a voltar? A pessoa não vai para lugar nenhum. O estado de hipnose é um estado natural da nossa mente. A gente acessa esse estado de hipnose vários momentos do dia. Sempre que a gente entra no estado de foco e concentração, a gente entra nesse estado. Um filme que você foca e concentra, você entra no estado de transe, você sabe que aquele filme não é real, mas você está vivendo ele como real. Entendo. Então, assim, existem muitos mitos. Vou perder a consciência, vou falar coisa que eu não gostaria, vou fazer algo que eu não gostaria. Não, a pessoa está no controle o tempo todo. O tempo todo, consciente, entra apenas no estado de foco e concentração para poder acessar a parte mais profunda da mente. E nessa parte você vai entender melhor o que essa pessoa passou, os seus desafios, os seus traumas, né? Isso, como que funciona? A hipnose é esse recurso natural que a gente utiliza na hipnoterapia como uma ferramenta para acessar o subconsciente, que é onde que estão as causas dos sintomas. Porque tudo que a gente sente, a gente aprendeu a sentir um dia. A criança, ela nasce, é aquele serzinho puro, como se fosse um HD vazio. O que aconteceu para fazer a pessoa desenvolver determinado sintoma? Foram situações que ela foi passando. Memórias essas que às vezes não estão na consciência, mas que é o que influenciou para o que ela sente. Então a gente utiliza desse recurso da hipnose para acessar a parte da mente subconsciente e acessar as causas de sintomas emocionais. Qual seria assim, a diferença entre a hipnose e a hipnoterapia? Então, a hipnose é esse estado natural da mente. Todas as vezes que você... como esse exemplo que eu te dei do filme, por exemplo, um momento onde que você está assistindo um filme. Eu vou trazer bem para o real e depois eu trago para o contexto terapêutico. Você está assistindo um filme, você sabe que aquele filme ele não é real. Você sabe que aquilo que você está assistindo não é real. Mas você foca e concentra e você começa a viver ele como real. Daí a pouco você está emotiva, você às vezes fica nervosa. Sonha com aquele filme. Na hora ali, você às vezes está acontecendo alguma coisa no filme, você fica nervosa como se aquilo fosse real. Você está hipnotizada naquele momento. Você entrou num estado de foco e concentração, nesse transe de viver aquilo como real. Na hipnoterapia, a diferença a gente utiliza desse estado de foco e concentração, só que ao invés de você focar e concentrar no externo, você vai focar e concentrar no que você sente, para você viver isso como real. A gente utiliza um estado de relaxamento unicamente para dispersar um pouco os pensamentos, diminuir a frequência ali de pensamento para facilitar a pessoa a focar no que ela sente. E ali é esse focar, é esse sentir que quando a gente faz isso de forma direcionada, você já passou por outro exemplo assim que acontece muito, já passou por uma situação onde que você sentiu um cheiro, que às vezes fazia tempo que você não sentia, ou ouviu uma música que às vezes fazia tempo que você não ouvia, e aquilo te trouxe uma memória que às vezes você nem estava lembrando. Sem dúvida, isso acontece sempre, né? Isso é uma espécie de hipnose. Claro que não é hipnose terapêutica, mas é esse recurso natural. Aquela música, aquele cheiro, serviu de gatilho para conversar com o momento que você, ouvindo aquela música ou sentindo aquele cheiro, uma memória. Na hipnoterapia, ao invés de ser uma música, de ser um cheiro, é o sentir. Esse sentir ele também vem de um lugar. E qual seria assim as principais técnicas, né, utilizadas? Eu utilizo a técnica principal que eu sou apaixonada é a regressão à causa, porque assim eu entendo que
tudo que a gente sente, a gente aprendeu a sentir um dia. Memórias que às vezes não estão na consciência, mas que estão influenciando o que a pessoa sente. Então, a de regressão à causa dentro da hipnoterapia é uma das principais, mas eu trabalho com a hipnose ericksoniana, que é uma terapia voltada, é um modelo que foi desenvolvido pelo Milton Erickson, que foi um psiquiatra. É uma terapia que a gente conversa através de uma linguagem metafórica, é uma linguagem que a gente conversa com o inconsciente. Nem todo sintoma a gente precisa regredir a causa. Tem abordagem, tem determinado sintoma, determinada necessidade que eu vejo que a hipnose ericksoniana é suficiente. Trabalho também com ferramentas de PNL. O uso da psicanálise também é bem pouco, mas eu uso bastante da associação livre, né, que é da psicanálise ali. Na realidade, assim, é aquela pessoa que está na minha frente, eu vejo de acordo com as necessidades dela e as ferramentas que eu tenho, o que a gente pode estar usando ali de acordo com as necessidades. E é o que a gente pode estar fazendo para estar ajudando ela. Mas eu utilizo, mas a abordagem principal é regressão à causa. Certo. Para uma criança que teve um trauma na infância, você consegue desatar aquilo, retomar a vida dela depois de uma hipnoterapia? Tá, sim. Você fala a criança passar pela sessão ou um adulto trabalhar questões de infância? Adulto trabalhar nas questões da infância dele. É exatamente isso. A hipnoterapia, antes de qualquer coisa, ela é uma terapia de ressignificação de memórias que estão na consciência. Memórias que estão na consciência pode ser desde um evento traumático que a pessoa passou, que ela sabe que aquilo pesa ela, a gente vai trabalhar a ressignificação, como também tem muitas situações que a pessoa passou, que foram situações traumáticas, que não estão na consciência. Mas assim, respondendo a sua pergunta, a gente consegue voltar no evento traumático e ressignificar ele. Ressignificar, Silvia, não significa você esquecer o que aconteceu, você apagar, é você poder lembrar daquilo sem peso emocional. É você liberar toda a emoção associada e mudar aquele significado, desassociar. Então, isso com certeza não levar como um trauma. Isso. E talvez necessariamente ela nem sabe que aquilo atrapalhou tanto ela, né? Exatamente. Não, tem pessoas às vezes que sofrem de ansiedade, depressão, que ela está presa num evento traumático, ela não tem nem consciência que ela passou por isso. Ela não tem nem consciência. Porque o que acontece? A mente, como mecanismo de defesa, ela encapsula memórias traumáticas, memórias dolorosas, como uma forma de querer proteger o indivíduo. Só que aquilo é como se fosse colocado numa caixinha, só que aquilo está interferindo no que a gente sente. Tem pessoas que, por exemplo, tem muitas pessoas que têm sintomas emocionais e tem muitas das causas ali que estão na consciência, né? Mas tem pessoas às vezes que falam assim, nossa, eu tenho uma tristeza, eu não sei nem o porquê dessa tristeza. É como se fosse, relatam ali, uma dor, chega a doer, uma dor na alma, e às vezes a pessoa realmente ela não tem consciência. E isso vem de memórias que realmente não está na consciência. Às vezes memória que a pessoa, no momento onde que ela viveu algo, que aquilo, e um ponto importante de falar, que não necessariamente precisa ter sido uma situação traumática no olhar de um adulto, mas foi traumática para a criança. Para a criança, talvez o adulto nem está sabendo que fez essa questão do trauma, mas né? Naquele momento, aquele momento que a criança passou aquilo, como ela não tinha recurso emocional, ela não tinha maturidade, no mundinho dela aquilo foi traumático. Essa memória, ela ficou encapsulada, ela ficou guardadinha ali. E às vezes, ela não manifestou em sintoma nenhum, ela foi sendo somatizada. Imagina que a gente nasce, é como se a gente fosse um copo vazio, a criança nasce. Ela vai passando por situações onde que ela vai dando significados. Essas situações podem ser realmente situações traumáticas ou podem ter sido situações simples, mas que no olhar daquela criança foi traumático. E isso vai sendo somatizado. É como fazendo uma analogia a esse copo. Só que e até então ela não tem sintoma nenhum. Só que chega um determinado momento que uma única gota, ou seja, um acontecimento, por mais simples que seja, faz esse copo transbordar. E ele transborda como? Em forma de sintoma emocional. Então o que a gente faz na hipnoterapia? É olhar. É claro que a gente não precisa voltar para uma vida toda, porque a partir do momento que ela dá um significado, a mente vai fazendo mínimas associações e vai reforçando esse significado. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente faz? É voltar para os principais eventos e ressignificar essas memórias.
Porque ressignificar, o que muda? Tem gente que fala assim, mas o que vai mudar? Já aconteceu. A nossa mente, Silvia, ela é uma mente atemporal. A própria neurociência comprova isso. A nossa mente, ela não distingue o real do imaginário. Tem pessoas... O que acontece, igual, por exemplo, a questão da ansiedade? Tem pessoas que, às vezes, assim como qualquer outro sintoma, ela está vivendo uma situação ali que aparentemente ela não tem motivo nenhum, mas é algo que ela está vivendo que está servindo de gatilho para conversar com a memória dolorosa para ela. E a mente está fazendo associação e, como mecanismo de defesa, ela entra naquele estado de luta e fuga, ou congelamento, né, que é o processo ali da ansiedade. É como se fosse a mente, como ela não distingue o real do imaginário, ela está querendo proteger a pessoa de viver aquilo onde que ela passou por uma situação que realmente foi dolorosa para ela naquele momento. Quando você fala que a mente não define o que é real, né, o que é essa questão. Pessoas que reclamam muito, pessoas ansiosas, pessoas que têm pensamentos negativos, provavelmente isso reflete, né, na vida. Com certeza, porque assim, o que eu estou vendo, o significado que eu vejo, eu passo por situações, o significado que eu dou para aquilo é de acordo com a minha lente interna. Se eu estou vendo negativo é porque de alguma forma minha mente está associada ao negativo. Então e isso vem a mesma situação de pessoas que, por exemplo, são pessoas difíceis, né? Pessoas às vezes que você vê que é uma pessoa difícil. Quanto mais a pessoa difícil ela é, mais feridas emocionais ela tem. E a mesma coisa, a pessoa que ela é muito negativa, que ela é pessimista, é porque internamente tem muitas dores ali. E a mente dela está associando o que ela vê com o que está aqui dentro. Entende? E então, a hipnoterapia vem para ressignificar isso. Isso, exatamente. A hipnoterapia, ela é uma terapia de ressignificação. Ressignificação de memórias dolorosas que estão na consciência, como também identificar o que está por trás daquele sintoma. Por exemplo, a ansiedade, né? Vou dar um exemplo da ansiedade, que hoje é um dos sintomas que eu mais trato. A ansiedade em si, ela é um rótulo. Cada pessoa sente ela de uma forma. Tem pessoas que sentem ansiedade quando ela se sente incapaz, quando ela tem medo do julgamento, quando ela tem medo de ser criticada, quando ela tem medo de ficar sozinha, medo de uma rejeição, medo de uma traição, e assim, existem vários padrões por trás. Então, a partir do momento que a gente identifica aqueles padrões, você entende que uma criança, voltando uma comparação, a criança ela não nasce se sentindo incapaz. Ela aprendeu, se hoje o adulto se sente incapaz, é porque ele passou por uma situação para ele dar esse significado. Porque a criança nasce, ela não sabe nem quem ela é. Ela vai aprendendo quem ela é, as capacidades dela, crença de identidade, de merecimento, todas as crenças ali na primeira infância. Então, a gente vai identificar os padrões que estão por trás e a partir do momento, eu identifico ali os padrões. A pessoa ela sente ansiedade quando ela sente incapaz, quando ela sente de determinada forma, aí sim, a gente vai identificar onde foi que ela aprendeu a sentir isso e mudar o significado. E quando a gente volta para essas memórias, às vezes a memória é tão simples, sabe? Por exemplo, a pessoa que às vezes ela é tão simples no olhar de um adulto, mas quando você vê assim, por exemplo, a pessoa que hoje ela se sente incapaz, às vezes a gente volta a momentos lá em sala de aula que o professor passou uma questão e ela não deu conta e alguém fez uma piadinha, por exemplo. Ali ela deu esse significado e a mente dela congelou nesse significado. Coisa simples assim, falas de professor, alguma coisa que ali, às vezes o professor falou aquilo, desse jeito você não vai ser ninguém. Mas com a forma de incentivar a criança, não, ela deu o significado, eu não vou ser ninguém. Ou seja, aquilo ela dá um significado próprio, porque o trauma não é o que acontece. Tanto é que em situações realmente traumáticas, duas crianças que presenciam um evento realmente traumático, uma traumatiza e a outra não. Porque o trauma, ele é a percepção daquele indivíduo frente à situação. Cada pessoa vê de uma forma, né? Então, é isso, assim, é identificar o que está por trás, o que está por trás que faz a pessoa sentir o que ela sente. Então, às vezes é preciso ter cuidado com as palavras, né? Com certeza, principalmente com crianças. A criança, ela nasce, como eu disse, ela não sabe quem ela é, ela não sabe, ela aprende
quem ela é baseado no convívio dela. A crença de identidade, de capacidade, de merecimento é formada ali na primeira infância. Então, a criança ela é como se ela fosse uma esponjinha. Ela vai passando por situações, ela vai dando esse significado. Ah, menino burro. Opa, é como se fosse um rótulo aqui, ó. Eu sou burra. A mamãe tá falando pra mim que eu sou burra. Aquela imagem de mãe ainda falando, né? Autoridade. Principalmente os principais hipnotizadores são figuras de autoridade. Papéis de autoridade, pai ou cuidadores ali, quem criança cresceu ali diretamente, professores, líderes religiosos, pessoa que a criança tem um afeto, assim, uma ligação bem direta. Talvez tenha uma admiração, né, também. Igual, por exemplo, uma coisa assim que eu atendo muito, que vem muito assim, muitos casos, assim, às vezes a pessoa ela tem um sentimento de não se sentir boa o bastante, ela sempre se sabota, que ela nunca acha que ela é capaz daquilo, e ela volta muito em memórias de comparação. Ah, a sua irmã não era assim, mas a sua irmã não sei o quê. Ou seja, sempre de alguma forma, o pai e a mãe faz isso com o objetivo de incentivar a criança a buscar ter melhores resultados, mas a criança, muitas das vezes, ela dá um significado que, eu não sou boa como minha irmã, eu não sou, sabe aquele significado de forma negativa, porque ela entende do jeitinho dela. Uma comparação que é negativa, né, na verdade. Isso, exatamente. E cada vez pessoas também sabotam suas mentes, né? De acordo com isso que você disse aí, que é muito importante, palavras que vão se distorcendo, palavras que deveriam não falar, né? Não, exatamente. E assim, no geral, né, a gente sofre influência do ambiente que a gente está inserido, mas assim, a primeira infância, pré-adolescência, que ainda está em formação ali, né, que a criança ainda não tem fator crítico ali, essa fase ela é crucial, assim, para a formação do indivíduo, assim. Hoje a gente vê, quando é claro que tem muitos sintomas que a pessoa tem na vida adulta, que pode ser decorrência da vida adulta, de alguma situação traumática que ela passou, mas se essa base ela é bem fortalecida, se ela tem uma crença, se lá em casa falavam para mim que não, você é capaz, você consegue, e você dá conta, e essa criança ela tem a necessidade de se sentir amada, para ela sentir ela merecedora, se é fortalecida essa base, quando o adulto dificilmente pequenas coisas abala ele. Então, o que acontece? Por mais, às vezes a pessoa fala, mas o que eu sinto não tem nada a ver com infância, porque eu comecei a sentir tem 6 meses, antes eu nunca tinha sentido isso. Mas o que acontece? Essa pessoa ela foi passando por situações que foi ficando ali, né? Foi sendo somatizada, só que chega uma situação que é às vezes mínima, que é o exemplo anterior que eu dei, aquele ali que começa o sintoma. Como você disse, uma esponja que vai só... E é ali que começa o sintoma, mas o evento causador inicial foi lá na infância. Na infância. Porque a partir do momento que a mente dá um significado, que ela passa por uma situação, ela dá um significado, ela sempre que, igual por exemplo, uma coisa que gera muita ansiedade é o medo da rejeição. Então assim, às vezes aconteceu lá na infância que a criança, ela queria brincar ali e os coleguinhas não deixaram. Ali ela deu um significado, às vezes, de rejeição que foi pesado para ela. Às vezes lá no infantil, por exemplo. E aí, às vezes, aí passa um determinado tempo, os primos, acontece uma brincadeira ali, vai e não deixa ele participar, ou faz alguma forma que vai fazendo ele se sentir rejeitado. Ele vai crescendo, é como se ele ficasse congelado naquele trauma ali, a mente dele está cristalizada, ou seja, situações onde que às vezes ele poderia chegar e se enturmar com amigos, uma roda ali de pessoas, a mente às vezes faz ele ficar recluso, ele evita, porque por mais que às vezes ele nem saiba que seja desses momentos, mas essa situação é como se de forma inconsciente a mente dele faz ele quer proteger ele para ele não ser rejeitado. Não se sentir daquela forma também, né? Exatamente. Olha, a gente vai falar dos patrocinadores, olha, que bate-papo bacana, hein? Olha, e você que quer fazer a sua pergunta, pode estar mandando aqui pelo Facebook ou pelo YouTube. O WhatsApp também está na tela, você pode estar mandando. E a gente vai falar aqui dos patrocinadores, que é a Loja Versátil. Final de ano está aí, tem vários looks bacanas lá para você conferir na Loja Versátil. Abraço para você, Sandra. Também eu falo aqui da Bionutri Medicamentos 100% natural.
Você encontra aí o gel 15 ervas, que age na dor muscular, maca peruana, ora pronobis. O representante é o Wellington. O fone é 99707-4335. Temos aí a Real Tintas, que veio para ficar. Fale com o gestor Hugo no 21 99584 6373. As melhores tintas, preços imbatíveis para você. Fale aí com o Hugo. Real Tintas. Ricardo Som, o Ricardinho do Som, som automotivo, manutenção em ar-condicionado, agrícola também, automotiva e agrícola. Temos aqui a AgroService, que chegou a hora aí, né? Estamos na hora de plantio. Fale com o Eugênio na AgroService, controle de pragas e muito mais. É na AgroService. A Zurich Seguros, Master Data, velocidade na internet, você tem a Master Data, RO Veículos, Telestar, o Point do Churrasco. Para você acompanhando aqui no Pode Pensar, mande aqui a sua mensagem para Tanila Rezende, ela vai responder para você, tá? Olha, Tanila, quais os principais mitos da hipnoterapia que você enfrenta no seu dia a dia? É exatamente o medo ali de perder a consciência, de falar coisas às vezes que ela não gostaria. Uma coisa também que eu vejo que as pessoas têm receio, e se eu descobrir algo que eu não gostaria? Se eu descobrir algo que eu não gostaria, aquilo ficar na minha mente? Esse risco, a pessoa não corre isso. Primeiramente, claro, às vezes pode descobrir algo que não gostaria, mas de ficar aquilo na mente, depois aquilo ficar de alguma forma incomodando ela, não. Porque o que acontece? Primeiramente, se ela descobriu, se veio aquela memória, porque aquilo era uma das causas, com certeza. E o outro ponto, a partir do momento que tomou consciência dessa memória, a gente vai ressignificar. A pessoa não vai lembrar daquela dor e ficar com aquela dor. A gente vai ressignificar, tirar toda a emoção associada e mudar o significado. Ela olhar para aquilo, ela vai saber, ela não vai esquecer que aquilo aconteceu a partir do momento que ela tomou consciência, mas aquilo já não vai pesar ela. Ela sabe que aquilo aconteceu, mas que não está atormentando ela e muito menos está influenciando o sintoma dela. Talvez com isso ela possa seguir o caminho, melhorar na profissão, tudo melhora para ela. Quantas pessoas, Silvia, que se limita profissionalmente por causa de crença inconsciente? Porque, por exemplo, esse exemplo que eu te dei de quantas pessoas às vezes que sente que ela não é boa o suficiente, que ela não é capaz, e aí às vezes ela deixa de buscar oportunidades devido a essa crença que limita ela, que é uma crença limitante, por causa de situações que ela foi passando lá atrás. Aí ela vai vivendo uma vida muito aquém do que ela poderia estar vivendo devido a essas crenças, que com certeza limita a vida profissional como um todo. Certo. E olha, um processo, como funciona na prática mesmo, como funciona o processo de hipnoterapia? Acho que você já falou, né? Não, o processo em si eu acho que eu não falei. Falou, né? O processo, como que funciona? Primeiramente a gente faz uma consulta. Essa consulta eu vou entender o que a pessoa busca tratar. Certo. Eu vou entender os padrões que estão por trás dos seus sintomas. Eu vou entender o que tem servido de gatilho. Eu preciso entender também um pouco da história que tem contribuído, assim também como as memórias que estão na consciência, que de alguma forma estão influenciando nos sintomas emocionais. É uma conversa ali que a gente vai se aprofundar em todos esses pontos e ali eu vou identificar os padrões. Como o exemplo que eu te dei da ansiedade, como que ela, eu sinto ansiedade, que momentos que essa pessoa sente ansiedade, quais os padrões que estão por trás, quais as situações que servem de gatilho. E a partir do momento que eu tomo que a pessoa toma essa consciência, a gente mapeia esses pontos, ali aí eu vou passar um áudio para ela, um áudio com a minha voz, para treinar a mente dela a entrar nesse estado. Esse áudio eu até passo para ela ouvir em casa. Por dois motivos esse áudio. Uma para treinar a mente a entrar nesse estado e o outro para mostrar a simplicidade que é estar nesse estado. Que é um estado onde a pessoa permanece consciente, ela só está, diminui a frequência ali de pensamentos, ela só está de uma forma mais tranquila, mente mais tranquila, mas não vai deixar de pensar, um pensamento ou outro vem.
Para quê? Aí a gente passa isso para treinar e para mostrar a simplicidade, para tirar aquele receio, né? Como que vai ser. Aí sim, aí a gente vem para a sessão. Na sessão a gente tem uma conversa inicial que a gente vai se aprofundar no que a gente vai olhar. E aí na sessão eu faço uma indução de relaxamento que é muito parecida ali com o áudio. E ali a gente vai identificar a origem dos sintomas. Baseado nos padrões que a gente identificou, a gente vai identificar essas origens e ressignificar como também, né? Depende do caso. Tem pessoas, às vezes, Silvia, que tem problema emocional, não é memória de infância. É algo que aconteceu, tipo, um evento traumático ali, que ela está presa ali. Então, nesse caso, nem tem nesse relacionamento, né? Amizade. Um abuso, algo que aconteceu ali que ela presenciou, algo realmente traumático às vezes ali. Quando é problema de relacionamento, você vai ver assim que tem, às vezes a ferida está muito mais atrás, aquele relacionamento ele só... exatamente. Mas às vezes tem muitas pessoas que são situações às vezes que estão na consciência que a gente precisa ressignificar. Uma pergunta, na gestação, a criança ali tem essa mente ainda? Já tem essa... Por isso que os médicos falam assim, para a mãe cuidar do emocional, né? Porque a criança, ela sente, a partir ali de uns 3 meses de gestação, ela começa a absorver, sabe? Ela começa a absorver muito do que a mãe está sentindo. Então a hipnoterapia também vai nesse ponto também. Eu sei que é difícil às vezes para a pessoa entender, mas tem pessoas que regridem memória na vida ultrauterina ali. Olha, na barriga da mãe. Interessante, hein? E ali ela deu um significado, por exemplo, a mãe... o que a mãe estava sentindo, ela deu aquele significado, só que ela deu o significado dela, sabe? Entendo. Olha, a Helena, lá em São José do Rio Preto, está aqui, mandou um parabéns, tema muito importante. Lilian Cunha também está com a gente. Muito obrigada a todos vocês que estão aí conectados, tá? Olha, podem estar mandando pergunta. Vamos ver aqui, ó. Alô para você, Tawane, também está com a gente. Grande abraço para você. E você utiliza outras técnicas em uma sessão de hipnoterapia? Sim, a técnica que eu comentei é a de PNL que eu utilizo técnicas da hipnose ericksoniana e também a psicanálise também, né? Eu uso bastante da associação livre em alguns momentos. Como que você avalia assim, o progresso do paciente? Pelo próprio feedback da pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa ela traz para mim ali que eu tinha, todas as vezes que eu pensava em sair de casa, eu tinha ansiedade. E a pessoa, tudo aquilo que ela tinha dificuldade, eu vou perguntando para ela, aquilo já está fluindo de forma natural. É o próprio retorno da pessoa que eu consigo estar avaliando, que eu consigo ver essa evolução. Você pode compartilhar com todos aí um caso de sucesso para a gente? Sim, eu posso. Eu até pedi autorização para ela, mas assim, sem identificá-la, né? Esse caso, ela vivia um relacionamento abusivo, um relacionamento assim, muita dependência emocional que ela vivia, e ela não conseguia sair daquele relacionamento. E ali a gente foi identificar o que de pior poderia acontecer, né? Que é um dos padrões ali que fui identificar, que no fundo nem ela tinha consciência, mas o medo genuíno dela ali, o medo principal que fazia ela estar nesse relacionamento era o medo de ficar sozinha. E ali a gente foi, tanto que ela trouxe, depois ela falou, realmente, sempre que eu saio, para eu sair de um relacionamento, eu tenho que estar com outro já engatilhado ali, porque eu não cogito a hipótese de ficar sozinha. E ali a gente foi identificar, ela se viu sozinha muitas vezes na infância, e um dos momentos, ela acordou sozinha em casa. A mãe provavelmente estava para um vizinho, ou estava num quintal, ela acordou sozinha ali num berço, e ela deu um significado de abandono. Aquilo para aquela criança foi tão forte, foi tão doloroso, aquela dor.
Só que isso foi no subconsciente, tanto é que era muito bebê. E ela foi passando, ela passou por outras situações onde que a mente foi dando esse significado de abandono. Para a mente dela era tão pesado esse sentimento, esse medo de ficar sozinha, esse medo do abandono, que para ela era melhor viver um relacionamento abusivo, onde que ela sofria agressão física, do que lidar com a dor do estar sozinha. Olha para você ver. A partir do momento que a gente identificou essas memórias, que a gente foi ressignificando, foi uma, duas memórias, foram algumas, né? Foram algumas memórias ali onde que a mente foi sendo somatizado. Que a gente ressignificou, ela saiu desse relacionamento. E aí, olha, que sucesso. E muito feliz, assim, por ter conseguido sair. Tanila, fala pra gente, assim, quais os maiores desafios que você enfrentou? Os maiores desafios, eu vou te falar assim, um principal desafio assim que eu enfrentei, foi bem assim quando eu comecei a atender, uma senhora chegou no meu consultório e ela falou para mim que ela já lutava com a depressão já tinha muito tempo, que ela já tomava medicamento já tinha muito tempo, já tinha feito terapia. E ela falou assim, que já tinha buscado vários recursos, ela estava com um pensamento ali suicida, e ela falou que era a última alternativa dela. E aqui naquele momento ali, talvez pela minha falta de experiência naquele momento, aquilo mexeu muito comigo, sabe? E eu peguei aquilo muito com responsabilidade de ajudar ela, porque hoje, assim, uma coisa que a gente não pode associar com a dor ali, pegar Sim. aquilo pra gente, né? Eu naquele momento ali, devido talvez a falta de experiência no momento. No início, né? Só que foi um caso de muito sucesso, sabe? Sucesso. Ela era uma das que falava que trazia uma dor da alma. Ela era a que trazia dor da alma e ela falou que não adiantava. A terapia não identificava. O caso dela era abuso. E abuso que ela nem sonhava que ela tinha passado. Olha. Momentos de infância que ela era muito abusada e ali aquela dor, ela estava encapsulada, mas ela estava latente ali, era a dor da alma dela. Tomar consciência disso, a gente foi ressignificando as memórias, que foram sendo somatizadas com outras também, e assim, e ver a evolução dela, ver a transformação dela, me fortaleceu muito, sabe? Foi um desafio naquele momento, por eu pegar para mim, devido à inexperiência, né, que foi bem no início, assim, mas foi de muito sucesso, assim, sabe? Acho que ali você descobriu que realmente tem o dom, né? Com certeza eu nasci para isso. Que bacana e assim, e ali eu pude ver de perto, né? Porque às vezes muitas pessoas, e é algo mesmo, né? A pessoa que quando ela tá querendo acabar com a vida, ela não tá querendo acabar com a vida dela. Ela só não vê mais uma saída para a dor dela, sabe? E isso eu pude ver o quanto que aquilo, sabe? O quanto que isso era real. Ela só queria, ela tava com o pensamento, eu vou fazer, se não der certo. Naquele momento ali. Mas era. E aí ela encontrou um anjo, que é a Tanila. Fala que Deus nada acontece por acaso, né? Sem dúvida. Ninguém conecta com ninguém por acaso. Tanila, e o que, na sua concepção, o que mais adoece as pessoas hoje? Memórias reprimidas, com certeza. Mas eu vejo assim, que se for para eu resumir, no que mais adoece, eu falo que a falta do perdão, a raiva, quando a pessoa ela guarda raiva, mágoa, isso adoece a pessoa. E culpa, que a culpa nada mais é do que a falta do perdão de si mesmo, né? Isso são pontos assim que eu vejo que tem muitas pessoas às vezes em depressão por causa exatamente disso, sabe? Ela não conseguiu superar alguma coisa que aconteceu, ela tem muita raiva daquilo, e a nossa mente atemporal, ela tá vivendo aquilo. E todas as vezes que ela pensa, ela tá revivendo toda aquela dor, ela tá revivendo. E ela fica vivendo uma vida toda enquanto ela não olha para isso. E o sentimento de culpa também. O sentimento de culpa, ele faz a pessoa se sabotar, porque quem se sente culpado não se sente merecedor. Então, assim, na vida, é uma pessoa, quando ela carrega culpa de algo que ela viveu, a tendência dela se sabotar na vida, em várias áreas, é muito grande. Então, eu vejo assim, se fosse para listar dois principais, seriam esses. Mas o fato, claro, né, reprimir emoção é algo que, no geral, né, negligenciar o que a pessoa sente, que tem muitas pessoas também, o que acontece?
A pessoa ela vai não se permitindo sentir. É como se ela vai pegando aquilo que ela sente, ela vai engavetando, vai colocando uma gaveta ali e não olha para aquilo. Só que chega um momento que essa gaveta ela vai transbordar. Ela vai transbordar em sintomas emocionais. Então, essa questão do reprimir a emoção, com certeza também E aí que vem as doenças, né? Com certeza. Tem muitos estudos, né, que associam a raiva, mágoa, esses sentimentos com várias doenças, né? O corpo somatiza, eu falo assim, a gente é interligado, corpo, mente e espírito, não tem jeito, sabe? Se a mente não absorve, a pessoa, é o que é chamado de programa biológico, a pessoa ela vai somatizar no corpo de alguma forma. Tanto que tem pessoas que às vezes têm sintoma físico que é de origem emocional total. É claro que isso é um tema delicado, porque às vezes a pessoa ela quer, eu tenho um problema no joelho e eu vou lá fazer hipnoterapia. Não, você vai ter que investigar, você vai ter que ir para a medicina convencional investigar. A partir do momento que excluiu todas as possibilidades, aí a chance às vezes de ser emocional é grande e muitas das vezes tem causa por trás. E a dependência emocional, como tratar? A dependência emocional esse caso que eu te citei, era uma dependência emocional. A dependência emocional podem ter várias questões que faz a pessoa ter dependência daquela outra. A pessoa que, desde um sentimento de não se sentir amada, ela tem aquela dependência, ela aceita migalhas, aquela dependência ali de ter amor. O sentimento de não se sentir, esse medo de sentir sozinha, de sentir medo de ser abandonada, ela também causa tendo a dependência. Tem várias questões. Ela também é um sintoma como qualquer um outro, que a gente precisa identificar para aquela pessoa que está tendo, que tem aquela dependência, o que prende? O que está sendo o ganho que ela está tendo? Porque assim, todo sintoma ele tem uma intenção positiva por trás. Até a depressão, por exemplo. A depressão, ela tem uma intenção positiva por trás. É claro que não é racional, mas assim, a pessoa, quando ela está em estado depressivo, que ela não quer sair de casa, na maioria das vezes, quando a gente regride memórias, está muito relacionado ao momento de decepção com outras pessoas. Momentos, e a mente como mecanismo de defesa faz ela se isolar para ela não passar por aquilo novamente. Porque a nossa mente, a mente subconsciente, ela não é a mente que pensa, ela é a mente que executa aquilo que ela aprendeu. Não é racional. Porque, por exemplo, você não gosta, às vezes, se a emoção fosse racional, ninguém ficaria triste. A gente não tem controle. O subconsciente... É só dizer, não quero ficar triste, pronto, mas não né? É o subconsciente, conversa de acordo com as nossas programações. Então, assim, tem uma intenção positiva por trás. O caso da dependência não é diferente. A gente precisa ver qual que é o ganho que aquela pessoa está tendo. O que de alguma forma... É um ganho que, na realidade, traz muitas outras consequências, mas tem alguma questão ali, com certeza. A mesma coisa é a mesma questão de quem vive em relacionamento tóxico. Às vezes a pessoa, que é o exemplo que eu dei, né, apanha, sofre e continua. Tem algo por trás ali. E a gente vai falar aqui dos nossos patrocinadores novamente. A loja Versátil, que neste final de ano aí tem lindos looks para você passar o final de ano aí. Bionutri, medicamento 100% natural, você encontra aí gel 15 ervas, que age na dor muscular, maca peruana, Ora Pronobis e muito mais. Fale aí com o Wellington. O Wellington, o celular dele é 99707-4335. Real Tintas, que veio para ficar, com preços imbatíveis para você. Fale com o gestor Hugo no 21 99584 6373. As melhores tintas, preços aí especiais para você. Ricardo Som, o Ricardinho do Som, som automotivo, manutenção em ar-condicionado, automotivo e agrícola, né? Agroservice aí do nosso amigo Eugênio. Também a Zurich Seguros, Master Data, RO Veículos, Telestar e o Point do Churrasco. Tanila, vamos contar um pouquinho da sua história, né? Como que você se identificou aí nessa profissão? Conta um pouquinho pra gente. Eu, antes de me tornar hipnoterapeuta, eu fui paciente da hipnoterapia.
eu comecei uma fase eu comecei uma ansiedade que eu não sabia de onde vinha aquela ansiedade. Uma ansiedade que eu ficava numa angústia, uma sensação ali que sempre algo ruim tivesse para acontecer, e aquilo começou a me pesar muito. Só que eu já vinha também de um processo de insônia. Essa insônia, eu relutei com ela há muito tempo para buscar um médico, para tomar medicamento. Hoje que eu vejo que é errado, né? Porque eu acho que tem determinados momentos que eu acho que é importante entrar com a intervenção de medicamento, sim, para ter qualidade de vida. E ali, só que aí quando começou a ansiedade, a insônia eu relutei muito tempo, tomava chá, fazia o que dava, mas sempre com insônia, e voltava. E aí quando eu comecei com o processo de ansiedade, aí começou a pesar, começou a ficar insustentável, foi quando eu busquei um médico. Quando ajustou o medicamento para a insônia, eu voltei a dormir bem, mas a ansiedade não. E aí foi quando, foi até engraçado assim, um dia eu andando pelas lojas americanas, na seção de livros, eu me deparei com um livro que chama Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Esse livro me chamou muita atenção e eu comecei a ler esse livro. Até então eu nunca tinha ouvido falar em hipnoterapia. E esse livro trazia vários casos ali de pessoas que tinham passado pelo processo, que tinham tido suas vidas transformadas. E eu fiquei ali, nossa, eu preciso disso. Comentei com uma amiga minha, ela falou, olha, eu nunca comentei com você, mas uma fase que ela tinha sofrido de depressão foi graças à hipnoterapia que ela tinha conseguido melhorar. E aquilo eu fiquei encantada. Eu passei por um processo. E ali eu fui identificar a origem, aquela ansiedade que eu sentia, que era como se algo ruim tivesse para acontecer, aquela iminência, nada mais era do que um momento assim, foi reforçado em outros momentos, mas o evento causador principal, que é o que a gente fala na hipnoterapia, eu tinha 6 anos de idade e o papai chegou do postinho de saúde com a mamãe falando que a mamãe ia ter que tomar transfusão de sangue. Para o adulto, minha mãe estava doente, mas para minha criança ali de 6 anos, qual foi o significado que eu dei? Que a minha mãe ia morrer. Tanto é que quando eu acessei essa cena, eu vi até cartinha que eu escrevi para Deus, que eu nem lembrava, não lembrava dessa cena, pedindo para minha mãe, tipo assim, para não levar minha mãe. Que foi muito forte para mim. E você não falou com o seu pai? Você guardou isso para você? Não, mas assim, naquele momento... Você nem... aquele momento ali, eu dei aquele significado. Meu pai também estava preocupado com a minha mãe, mas eu dei aquele significado que a minha mãe poderia morrer. Isso ficou guardado ali, foi sendo somatizado em outras situações, mas aí muito medo de criança, muita coisa boba no olhar de um adulto, e transbordou, que eu seja, já na vida adulta, num acidente do meu irmão, que meu irmão teve um acidente bem sério, e nesse período aí ele ficou internado, teve sequelas, né, desse acidente, e ali naquele momento foi o transbordar, ou seja, algo ruim tá, meu irmão ficou na UTI uns dias, e algo ruim tá para acontecer. Passou pouco tempo, eu comecei com a insônia, que a insônia nada mais é do que a mente em estado de alerta. A mente em estado de alerta ali. Então, o que aí a partir do momento que eu ressignifiquei essas memórias, para a ansiedade foi essa sessão, foi uma sessão que eu fiz, identifiquei essa origem, mas para insônia eu precisei de mais algumas. Mas eu fiquei maravilhada, mas até então, como paciente. Só que eu vinha num conflito meio que existencial ali, buscando, falei, gente, o que eu vim fazer aqui? Eu comecei a me questionar, a minha primeira formação, eu sou engenheira de produção, tudo a ver, né? E aí eu já vinha me questionando, o que eu vim fazer aqui, sabe? Eu queria poder fazer alguma coisa que eu sentia que eu estivesse contribuindo diretamente com o outro. E um dia indo pro trabalho, assim, eu, tipo, sabe aquele momento de oração, assim? Eu tenho muita fé, assim, eu sou muito fervorosa, assim, um momento de oração, assim, o sol batendo no para-brisa do meu carro ali, eu tive aquele momento conversando com Deus, eu tive aquele estalo, eu falei, é isso, sabe? É isso. Aí, a partir disso, eu comecei a estudar, fiquei um tempo estudando, depois eu fiquei um tempo bom ainda no meu trabalho, depois que eu formei, eu fiquei conciliando ainda um tempo, até fazer a transição. E eu falo assim que eu nasci para isso, sabe? Eu amo isso, uma história linda, né? Olha, e você tem assim, quando você fala em Deus, tem uma relação muito grande com a espiritualidade, o seu trabalho também. Sim, eu acho que, eu vejo assim que a gente é interligado, corpo, mente e espírito. Por exemplo, a pessoa quando ela está
ela tá presa em memórias negativas, ela tá com sentimentos negativos ali, aquilo ela tá alimentando, não é o lado, porque assim, ó, imagina que ó, Deus é amor. Deus é amor, e tudo que é sinônimo de Deus, que é perdão, Deus é resiliência, é tudo que é sinônimo, tudo que é o oposto. Você tá sendo combustível para o outro lado. Então a pessoa está guardando mágoa, a pessoa ela tá guardando sentimentos pesados. Aquilo está interferindo no espiritual dela também. Então, quando entra, você faz terapia, independentemente da abordagem, mas você vai se libertando daqueles pesos, você vai se conectando com a sua essência. Com a sua essência, não que você um dia ou outro, você não pode sentir emoções, mas guardar. Você não tá, essa questão do reprimir. Então, na medida com que você vai trabalhando o seu emocional e você vai ficando bem consigo, você vai trabalhando o lado espiritual também, sabe? Tanto é que tem gente que fala pra mim, você não tem receio, às vezes, de chegar a pessoa pra você, que às vezes é problema espiritual. Uma que eu falo assim, eu sempre converso com Deus, falo, Senhor, deixa chegar até mim só pessoas que eu vou conseguir ajudar. Se não for pra eu ajudar, não deixe que chegue até mim, sabe? Isso é muito certo e Ele me sustenta nisso. E a partir do momento que chega, às vezes pode ser até a pessoa, às vezes quem tem a crença de achar que às vezes até é algo espiritual, mas na medida com que a gente vai trabalhando, o emocional dela, ela vai ficando bem com ela vai se conectando, que em essência ninguém tá alimentando negativo, em essência a gente é amor. A partir do momento que ela vai se conectando com esse lado, liberando o que ela carregava de peso, se for espiritual também, ela já não está dando combustível para aquela parte negativa. De alguma forma você já deve ter atendido alguma pessoa que não estava espiritualmente bem e você ajudou, então. Seria. Nada assim comprovado, mas eu acredito que sim, porque a gente não é isolado, não é mente isolada. É tudo de alguma forma conectado. Sem Deus não tem como, né? Não, Deus é a base de tudo, né? Olha, tem outra pergunta aqui. Os recursos que você recomenda para buscar ajuda essas pessoas? Primeiramente, eu acho que buscar terapia. E terapia não necessariamente a hipnoterapia. Eu sou apaixonada na hipnoterapia, que eu acho que é uma abordagem bem direcionada, com resultado mais rápido, mas todas as terapias, elas são muito importantes e todas elas ajudam. E cada pessoa, ela tem que buscar aquilo que ela se conecta, sabe? Aquilo que, eu acho que se a pessoa ela tem alguma, se ela vê que ela está tendo alguma demanda emocional, é buscar ajuda. Depende, se ela está numa depressão, às vezes mais aguda, uma depressão mais profunda, ou uma ansiedade mais acentuada, a recomendação é buscar uma avaliação médica, porque às vezes vai ter que entrar, no primeiro momento, vai ter que entrar com intervenção de medicamento para regular neurotransmissor, porque, ou seja, ela está desregulada, ela vai precisar, mas é claro, ela não pode parar ali. O que acontece com muitas pessoas, se entope de medicamento, o medicamento ele vai trazer a qualidade de vida, porque ele vai anestesiar o que a pessoa está sentindo, ele trabalha nos sintomas. A pessoa ela vai se sentir melhor. Só que se ela não trabalhar a causa que fez ela desenvolver esse sintoma, ela vai ficar dependente de medicamento. Ou em algum momento ela vai parar, aquele sintoma vai retomar. Então, assim, eu vejo que o ponto importante eu acho que é a pessoa buscar um tipo de terapia, sabe? Ela buscar olhar para dentro, não reprimir a emoção e tá buscando ajuda. Ok, e quais são assim as dicas que você pode passar para a gente para ter uma saúde mental? São várias coisas simples aqui que dá para a pessoa fazer para colaborar com a saúde mental. Desde a atividade física ela produz neurotransmissor, que vai contribuir com o bem-estar como um todo. Trabalhar suas emoções, sabe? Liberar perdão, tem buscar formas de trabalhar suas questões emocionais, é um ponto de extrema importância. Outro ponto muito importante é cuidar do ambiente. E o ambiente, quando eu falo, não estou falando de organização, estou falando de pessoas. A gente é resultado do nosso meio. A gente querendo ou não, e hoje tem muitos estudos, né? Tem muitos estudos com neurônio espelho ali, muitos onde que mostram o quanto que a gente é influenciado por nosso meio.
Questão de pessoas com energias ruins, pessoas tóxicas. Sim, se você convive com uma pessoa que reclama demais, daqui a pouco você está olhando para o lado negativo. Se você convive com pessoas que só têm hábitos, que é um hábito que você não gosta, você vai ver que daí a pouco você está tendo aqueles hábitos também. Então, assim, cuidado do nosso meio é muito importante. Você conviver com pessoas pessimistas, que só reclamam, que só olham para o lado negativo, isso influencia o emocional. Então, o ecossistema, o nosso ecossistema, ele é de extrema importância. É muito importante a gente cuidar das pessoas que a gente convive, que a gente é resultado. Às vezes você convive com alguém que você super admira, que é uma pessoa, às vezes, que tem... algo que você considera que está aqui e você está aqui, né? Só que você também convive com uma pessoa que ela é extremamente pessimista, uma pessoa negativa, que olha só para o lado negativo. Essa pessoa aqui, se você está convivendo muito com ela, ela vai te puxar um pouquinho. Ela vai te puxar, que ela vai te alimentar ali com muitas fontes ali que de alguma forma vai te influenciar. Só que essa pessoa aqui, ela te puxa também. Então, a tendência é a gente ser a média das pessoas que a gente convive. Tem que estar filtrando isso. Com certeza. Eu, no meu dia a dia, por exemplo, eu não dou conta de conviver com... pode ser colega, mas para minha intimidade, pessoas que ficam só reclamando da vida... Isso é uma questão também de sensibilidade, da pessoa ser sensível também? Em alguns aspectos. Assim. Sensível que você fala em que sentido? Assim, espiritual? Sim, assim, na questão quando você fala da pessoa de ser da negatividade, né? Tem pessoas que absorvem mais que outras? Tem pessoas que absorvem, eu acredito, né? Já é uma praia assim, eu tenho aí, já meu conhecimento particular já não é voltado mais para o olhar hipnoterapia, né? Com o conceito terapia. Mas, com certeza, tem pessoas que absorvem? Tem, mas a pessoa que ela tem muita essa influência, ela com certeza, o emocional dela também não tá legal, que eu falei, tá tudo interligado. Se ela acha que é influências, ela precisa buscar ajuda, e a ajuda não é só, que eu vejo assim que acontece muito, a pessoa ela foca que ela acha que ela só tem que se apegar com religião, por exemplo. Que é a religião que vai salvar ela. A religião é extremamente importante. Mas a própria Bíblia fala, não contenteis com o tempo, renovai a vossa mente. Vai buscar recursos para renovar a sua mente. A gente é uma tríade, a gente tem que cuidar. Corpo, mente e espírito. Corpo. Fazer atividade física, procurar ter uma alimentação boa, porque isso vai influenciar no bem-estar, vai influenciar na produção de neurotransmissores, com certeza vai. Mente, cuidar das nossas emoções e cuidar do espiritual. Então, esse tripé, ele precisa estar equilibrado. Eu sei que estar equilibrado nem sempre pilares mas tem que de alguma forma estar sempre buscando esse equilíbrio, porque uma coisa está interferindo na outra, com certeza. E quando você fala que os sentimentos acumulados, o importante é não deixar isso acontecer, né? É o exemplo da gaveta, sabe? A pessoa, ela às vezes ela não se permite sentir e como se vai lá, coloca naquela gavetinha e fecha. Nesse exemplo, a pessoa ela vai, ao invés dela varrer a sujeira, ela vai jogando para debaixo do tapete. Aí ao invés dela jogar, ela vai jogando. Chega um momento que vai transbordar e não vai ser pouca coisa. E transborda em forma de sintoma. Aquilo foi sendo somatizado. Certo, a gente vai falar com dos patrocinadores aqui mais uma vez. Da loja Versátil, Bionutri, né? A Bionutri Medicamentos 100% natural. Fale aí com o representante Wellington no 99707-4335. Real Tintas, que veio para ficar, com gestor Hugo, 21 DDD 99584-6373. Ricardo Som, o Ricardinho do Som, Agroservice, também Master Data, Azurity Seguros, RO Veículos, Telestar e Point do Churrasco. Tanila, a gente sabe que você é da região aqui, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci aqui em Campina Verde, mas só nasci. Cresci em Monjolinho até... Meus pais moram em Monjolinho. Eu morei lá até os meus 15 anos, fiz o primeiro colegial ali, morando com os meus tios em Uberlândia, voltei e finalizei aqui o ensino médio, fiz faculdade em Uberlândia. Por muito tempo eu ia e voltava. E aí eu mudei daqui já tem há uns 12, 13 anos, mais ou menos. Hoje você está em São Carlos. Agora eu mudei recentemente para São Carlos. E o seu atendimento aqui em Campina Verde, né? Aqui Conta pra gente aí, quem quiser fazer aí, né, uma consulta com a Tanila,
Conta pra gente aí como que... Eu atendo tanto online quanto presencial. Sim. Aqui em Campina Verde, eu atendo uma semana ao mês. Assim, uma semana ao mês eu atendo alguns 3 dias, 4 dias no mês eu atendo aqui. Certo. E atendo online. O processo online também é o mesmo do presencial. O único requisito é a pessoa ficar em um ambiente onde ela fica confortável ali para estar se expressando. Ah, tá aqui, ó. O Cristiano tá vendo aqui o podcast. Alô, Cristiano. Muito boa noite, obrigada, viu? Muito obrigada, excelente noite para vocês aí. O Fabinho também, de Itapajipe. Alô, Fabinho. Muito obrigada. Ô, Tanila, fala aí suas redes sociais para quem quiser te seguir. Tem muito conteúdo bacana lá, que você explica várias coisas. Eu sempre estou seguindo ali você. Muito legal mesmo. Fala pra gente aí. Tanila Hipnoterapeuta. Tanila Hipnoterapeuta. Isso. Certo. Tanila Hipnoterapeuta. @Tanila Hipnoterapeuta. Deixa aqui uma mensagem para todos que estão aí conectados. Se priorize. Às vezes a pessoa ela quer cuidar tanto das pessoas à sua volta, ela quer tão cuidar do filho, quer cuidar do marido, quer cuidar do trabalho, quer ser melhor em tudo, e ela se deixa. Esquece dela mesma. Esquece dela mesma. Se prioriza. Você é a sua principal empresa. É buscar olhar para dentro, trabalhar as suas demandas e se fortalecer. Porque você estando fortalecido, aí sim você está preparado para cuidar de todos à sua volta. Me corrija também, mas quando a gente está fortalecido, sem dúvida a gente também pode ajudar também, né? Sim, sim, exatamente. Tanila. E sem falar assim, quando você está fortalecida, a situação em sua volta não te abala. Porque assim, uma coisa que eu falo na hipnoterapia, sempre que algo, muitas pessoas às vezes tá essa fortaleza de querer ajudar todas as pessoas, mas se você vê assim que absorve tudo acha muito difícil, assim, no sentido, tá ali fazendo, mas está absorvendo de forma negativa, tudo muito preocupada. Todas as vezes que uma situação estiver nos incomodando, por exemplo, lá no meu trabalho, o meu colega me trata assim e eu me sinto dessa forma. Não é seu colega que está tratando, seu colega, ele só está servindo de gatilho para conversar com alguma coisa dentro de você. Quando o outro faz assim, eu me sinto assim. É você que está se sentindo, não o outro que está fazendo. Então a questão não se permitir acontecer isso, né? Exatamente, porque a partir do momento, Silvia, que a pessoa ela busca olhar para suas demandas, porque assim, sempre que o outro estiver me incomodando, não é o outro que está fazendo nada, é eu que estou me sentindo incomodada. Aquilo que ele está fazendo está servindo de gatilho com alguma coisa dentro de mim. Então, a partir do momento que eu trabalho as minhas demandas, o outro ele pode continuar fazendo da mesma forma, só que aquilo já não vai ressoar com nada aqui dentro. Então, priorize você, é a mensagem. Priorize você, exatamente. Olha para dentro, não se deixa para depois. Fala a clínica que você atende aqui em Campina Verde. Eu atendo na Policlínica Vida, na 22.580. Quem quiser agendar, é só ligar, fazer a agenda. Pode entrar em contato diretamente comigo. No Instagram tem o link na bio, fala diretamente comigo pelo WhatsApp. Certo, olha, vamos ver aqui, diz que tem mensagem no Facebook, o pessoal está mandando aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem mensagem no Facebook aqui, vamos lá. Alô para você, Lilian Cunha, está na cidade de Itapajipe. Abraço para você, Lilian. Olha, a Helena está perguntando aqui, ó, qual a interferência da tecnologia hoje na vida das pessoas, principalmente das crianças? Com certeza interfere muito ali, porque a criança, desde a questão ali da comparação, né? Porque a criança ela começa a ver que o coleguinha tem, ela não tem, ela começa aquele processo de comparação, e tem até estudos, né, que falam o quanto que rede social aumentou a ansiedade, porque a pessoa ela começa a se comparar com aquilo que ela vê, ela começa a se diminuir, porque ela se prende naquele 5% que a pessoa posta da vida. Ela não vê os 95% que é os bastidores, que não é a pessoa não está postando ali, ela não posta da dificuldade que ela está passando, ela não posta que as dores dela, ela posta no momento que ela está feliz. Só aquela parte alegre, né? Feliz, que ela está arrumada, aquela parte boa da vida. E a pessoa, muitas das vezes, ela olha para aquela vida ali que está sendo postada, ela fala assim, nossa, poxa, mas minha vida não é assim.
e ela vai se deprimindo com isso, porque ela começa a comparar a realidade dela com 5% daquilo que ela está vendo. E a criança não é diferente. A criança, é claro, né, de forma diferente, mas a criança é um pouco diferente no sentido de que ela vai deixando de viver o real e vivendo muito virtual, no imaginário. Imaginário. Ela vai perdendo habilidades ali de interação social, ela vai se tornando mais introspectiva e vivendo mais o mundinho dela, né? Isso interfere muito, principalmente que é uma fase que é a plasticidade do cérebro ali, a criança está em formação, né? Então interfere muito, com certeza. Helena Oliveira, de São José do Rio Preto, abraço para você. O Cristiano também, perguntou aqui, ó. Acho que você até respondeu um pouco sobre isso. A Bíblia nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Devemos fugir de pessoas negativas? Assim, depende. A questão do fugir é delicado porque às vezes essa pessoa negativa ela está dentro de casa, né? Por exemplo, às vezes é um ambiente familiar ou às vezes é um parente muito próximo e você não vai isolar essa pessoa, mas você tem que se filtrar no sentido de evitar, às vezes ter uma distância de segurança. Se é um parente seu que você vai visitar ele, você não vai deixar de visitar ele por isso, mas vai lá, faz uma visitinha rápida, começa a falar, muda o assunto, ou naquele momento ali, vai dando esses toques para você se filtrar, se proteger. E às vezes, em algum momento onde você precisa ouvir a pessoa e você vê que ela está pessimista, você se blinda, ouvindo dela e falando para você mesmo, isso é dela, isso não é meu. Certo. Usando estratégias, porque às vezes assim, quando é amigo, colega, sim, eu acho que tem que evitar. Agora, quando às vezes depende do ambiente, tem que ter essa distância de segurança, mas de uma forma equilibrada também, né? Porque eu não estou falando que às vezes tem que distanciar. Precisa afastar completamente, né? Exatamente. A hipnose, ela tem a terapia, pode ser usada para dependência química? Tá, essa questão da dependência química, o que acontece? Assim como dependência química, como compulsão, vício no geral, que seja a dependência química, que é o uso de alguma substância, como que seja o vício em comer, o beber, o fumar, o comprar, tem pessoas que é viciada em comprar. Qualquer excesso, ele está falando de uma falta. Todo excesso esconde uma falta. A hipnoterapia, voltada para a questão da dependência química, ela ajuda a entender o que fez a pessoa recorrer, qual que foi a fuga, porque ela usou aquela substância, na maioria das vezes, de fuga, para querer compensar alguma dor, um vazio. A gente consegue atuar identificando e ressignificando. Só que, em caso de dependência química, tem uma dependência química, é algo que... O que levou a pessoa a usar a substância... Pode ser de causa emocional, mas aconteceu uma dependência química. Então, é importante, eu vejo assim, tem casos que a pessoa consegue sair completamente só trabalhando emocional? Tem, mas eu vejo que o importante seria conciliar com uma ajuda médica, para entrar às vezes com intervenção de medicamento para ajudar, porque a pessoa ali, ela já está buscando a dopamina muito fácil, que é o vício, então ela precisa, às vezes ela precisa de um tratamento mais específico, paralelo, um conjunto, trabalhar o emocional, mas também às vezes buscar uma avaliação, um tratamento médico ali. Olha, estou precisando priorizar. Boas dicas, parabéns pela entrevista. A Helena respondendo para você aqui, agradecendo pela resposta. A Berenice também na cidade de Itapajipe, está aí também conectada com a gente. Muito obrigada, Berenice. Pediram para olhar aqui no YouTube, que diz que no YouTube tem também algumas perguntas. Como é que está seu tempo aí, Thalina? Não, tô tranquila. Olha só, vamos ver aqui. Bora aqui. Loja Versátil, nossa patrocinadora oficial aqui hoje é Bionutri, medicamento 100% natural. Ricardo Som Agroservice, Azurity Seguros, Master Data, né? RO Veículos, Telestar e Ponte do Churrasco. Eu não consegui aqui, viu, não? Abraço para você, Berenice, então, aí na cidade de Itapajipe, tá? Um grande abraço. Mandando abraço também aqui, vou mandar um abraço também para o Fabinho de Itapajipe. Valeu todos vocês aí na região de Itapajipe, tá aí todos conectados com a gente, maravilha, né?
Danila, olha, chegando fim de ano, chegando Natal, reunião de família, provavelmente você vai ficar aí com a família, né? Com eu o tio, volto. paizão, a mãe. Tô indo embora, mas eu volto pro Natal. A gente está com a câmera aqui, ó, manda uma mensagem de final de ano, de Natal, para todos que estão aí conectados com a gente. Um feliz Natal, um abençoado ano novo, que o ano de 2025 seja o melhor ano da vida de vocês até aqui. Que seja um ano de uma oportunidade que vocês se permitam olhar para vocês, olhar para suas demandas, que com certeza o mundo vai se tornar um mundo muito melhor. Pelo menos o seu mundo particular, com certeza, vai se tornar muito melhor. Valeu todos vocês aí conectados no Pode Pensar. Muito obrigada aos patrocinadores. Muito obrigada a todos vocês. E até o próximo podcast. Lembrando que a gente vai ter só o próximo podcast só no ano que vem. Feliz... Silvia, agradeço também a oportunidade, viu? Eu que agradeço, foi um prazer ter você. Prazer e todo espero meu. que volte mais vezes, viu? Com certeza. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus.